Olá, meu amado, olá, minha amada. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos. Amém? Glória a Deus, estou aqui mais uma vez para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder estar compartilhando da palavra de Deus. E agora eu quero estar compartilhando um estudo maravilhoso que fala sobre a morte. A verdade sobre a morte. Mas antes de eu estar compartilhando esse estudo bíblico, eu quero passar umas informações sobre a Bíblia, que nos diz informações sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas. A Bíblia contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrita por 40 autores durante 1.600 anos. Línguas originais da Bíblia: hebraico, aramaico e grego. Ela contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e já foi traduzida para 2.403 línguas diferentes. Amém? Toda a escritura é inspirada por Deus, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Amém? Essas informações são de grande importância para cada um de vocês sobre a Bíblia Sagrada. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o estudo bíblico que fala sobre a verdade sobre a morte. Amém? Diz o texto: o que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto, e aumenta as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora ou verdadeira de segurança, que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Amém? Vamos descobrir nas Escrituras Sagradas, na carta de amor de Deus, que é a Bíblia, que já está aberta neste momento. Vamos estudar um pouco sobre a morte, a verdade sobre a morte. Que material Deus usou para criar o homem? Nós iremos lá para o início da criação, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Que material Deus usou para criar o homem, que nos diz? O versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis nos diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Glórias a Deus. Pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, o pó da terra, fôlego de vida, significa alma vivente e forma o ser humano. Ou seja, o pó da terra com o fôlego de vida. Quando o ser humano foi formado, Deus soprou em sua narina o fôlego de vida. E quando o ser humano morre, o pó volta para a terra e o fôlego de vida volta para Deus. Ou seja, a pessoa vai estar inconsciente na morte. Glórias a Deus. Como a Bíblia se refere à alma? Nós iremos para Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Glórias a Deus. O que diz Ezequiel capítulo 18, verso 4. Como a Bíblia se refere à alma? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. Mas a palavra já está nos falando que Deus diz na tua palavra que todas as almas são minhas. Todas as almas são de Deus. Amém? Todas as almas são minhas. Portanto, alma significa pessoa viva. Alma significa pessoa viva. Glórias a Deus.
O que acontece com a pessoa ou alma vivente quando morre? O que acontece com a pessoa quando morre? Nós iremos lá para Gênesis 3, versículo 19. Vamos voltar lá para o início da criação. Gênesis 3, versículo 19. Vamos ver o que nos diz. Gênesis 3, 19 diz: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O corpo volta a ser pó. A Bíblia nos diz em Gênesis 3,19 que o corpo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus, que o deu, ou seja, o fôlego de vida vai voltar para Deus. Não é que este fôlego de vida vai voltar para Deus como um espírito que vai ficar lá caminhando, como a crença de muitas pessoas. Ao morrer, o indivíduo vai diretamente para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Não tem nada disso, amados. A palavra de Deus não está nos falando desta forma. A palavra de Deus não fala a respeito de purgatório. Não de maneira nenhuma. Amém? Glórias a Deus. Diz a palavra que o corpo volta a ser pó, Gênesis 3,19. O espírito, o fôlego de vida, volta para Deus, que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Nós iremos lá para Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que nos diz: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Ou seja, o pó vai voltar para a terra, mas o espírito vai voltar para Deus. E a memória da pessoa que morreu é entregue ao esquecimento, que está também aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, que nos diz: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já é entregue ao esquecimento. Ou seja, amor, ódio, inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu ou aqui em cima da terra. Amados, a pessoa morreu, partiu para a sepultura, acabou-se, cessou-se. Ele não vai saber nem está sabendo de nada o que está se passando aqui no meio dos vivos. Amém? A Bíblia é bem clara em falar que não tem almas vagando, não tem entidades lá no céu como muitos acham que tem. Não é desta forma que acontece, porque a Bíblia ela não mente. A Bíblia ela é verdadeira, é a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Para onde vai a pessoa, ou seja, a alma, após a morte? Para o céu? Para o inferno? Flutua no espaço ou vai para a sepultura? Vai para a sepultura. A Bíblia nos diz que a pessoa vai para a sepultura, que está registrado em Eclesiastes 9, versículo 5, Jó capítulo 7, versículo 9 ao versículo 10, e Eclesiastes também 5, do 1 em diante. Então, amados, a palavra do Senhor Jesus Cristo ela é fiel e verdadeira. Assim como diz o texto, não tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Não. Não, amados. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Não, porque eles estão mortos, eles não estão sabendo o que estão passando aqui em cima da terra. De maneira nenhuma, eles não sabem o que está passando no meio dos vivos. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Ele não deseja que entendemos que a oportunidade... Ele não deseja que entendemos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. A oportunidade de salvação só existe enquanto nós vivemos. Nós temos a oportunidade de salvação. Você tem a oportunidade, porque você está vivo. Você pode se arrepender dos seus pecados. Você pode confessá-lo a Jesus e Ele vai te perdoar, amados. Nós temos a oportunidade de ser salvos, mas os mortos não. Quem morreu, já está na sepultura. Quando Jesus voltar, vai haver duas ressurreições, uma para a vida e uma para a morte. Mas só compete a Deus saber quem vai ser salvo ou quem não vai. Amém? Glórias a Deus, mas está a verdade sobre a morte, de que os mortos não sabem coisa alguma. Amém? A criação do pó, do homem nos diz que o pó da terra, né? Deus formou o pó da terra, soprou, deu o sopro de vida e
o homem passou a ser uma alma vivente, ou seja, um ser vivo. Mas na morte do homem, o corpo volta para o pó, o fôlego de vida volta para Deus. Ou seja, o ser vivo ou alma vivente deixa de existir. O morto nada sabe. Não existe entidade ou alma vagando fora do corpo. Só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Na morte, o destino da pessoa está selado. Ou seja, na morte, o destino daquela pessoa que morreu está selado. A palavra do Senhor nos diz que só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Enquanto ela está viva, ela tem oportunidade de salvação. Mas quando ela morrer, amados, acabou a oportunidade de salvação. Medite na palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira. Eu vou estar compartilhando esse estudo detalhado daqui a pouco, para que vocês possam estar meditando para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira, a palavra do Senhor Jesus é verdadeira. Amém?